Tem um verbo em inglês que provavelmente já fez você duvidar da sua inteligência. Ele tem 3 letras, parece simples, aparece em filmes, séries, músicas, conversas, entrevistas, memes, absolutamente tudo. E mesmo assim, quando você tenta traduzir, a pane. Esse verbo é o get. E talvez você tenha aprendido assim: get é igual a pegar. Get significa pegar. Só que aí aparece uma frase como I got tired e você pensa, eu peguei cansado? I got tired significa eu fiquei cansada ou cansado. Aí aparece I got home late. Eu peguei casa tarde? Também não. Significa eu cheguei em casa tarde. Aí depois vem I don't get it. Eu não pego isso? Significa eu não entendi. E aí o seu cérebro brasileiro faz exatamente isso. Então, peraí. Get é pegar, ficar, chegar, entender. E mais o que? Comprar, receber, conseguir, virar, pegar ônibus, pegar cerveja, pegar ranço. É nesse momento que muita gente conclui: eu nunca vou entender inglês de verdade. Mas eu vou te falar uma coisa: o problema não é o verbo get, o problema é tentar aprender get pela tradução. Porque get não é uma palavra para decorar, get é um verbo de movimento. Na maioria das vezes, ele mostra que alguma coisa mudou de estado, chegou em algum lugar, foi obtida, foi entendida ou passou a fazer parte da situação. Parece abstrato agora, mas calma, que você vai entender. Eu vou te mostrar isso de um jeito muito simples. Pense em português. Se um estrangeiro perguntasse, Jess, o que significa o verbo tomar? Eu poderia responder: tomar é drink, tomar água, drink water. Só que aí ele vê, tá, mas peraí, me fala disso aqui, ó. Tomar banho, tomar cuidado, tomar uma decisão. Que loucura é essa? Tomar vergonha na cara? Tomar um susto? Que é isso aqui, Jess? Que é isso aqui acontecendo no português? Tomar o ônibus. E ainda tem gente que fala pegar o ônibus. Socorro, Jess, me ajuda, porque aprender português é mais difícil do que aprender inglês. Ah, e aí ele pensa, que língua é essa? Isso é português? É grego? O que é isso aqui? Por que o português é tão confuso desse jeito? Se você acha que o inglês é difícil, você imagina os coitados dos nativos americanos, enfim, canadenses, enfim, aprendendo português. É muito mais difícil do que aprender inglês. Com o get, acontece a mesma coisa. O erro é você tentar perguntar assim: "Ah, o que significa get?". A pergunta certa é: "Peraí, ó, o que o get tá fazendo nessa frase?". Quando você se pergunta isso, muda tudo, porque o inglês não funciona por palavra, ele funciona por blocos, por situações, por padrões. E hoje eu quero te mostrar os principais usos do get que realmente aparecem na vida real, com frases que você pode usar no seu dia a dia, e mais importante do que isso, eu quero que você pare de olhar para o Get como um monstro, porque quando você entende a lógica por trás dele, você começa a perceber uma coisa muito poderosa. Talvez você não trave porque o inglês é difícil. Talvez você trave porque ainda está tentando traduzir uma língua que precisa ser sentida em contexto. Então vamos começar pelo primeiro uso, papel e caneta na mão, tá? O get como mudança. Quando alguma coisa muda de estado, o inglês usa muito o get. Por exemplo, I got tired. Eu fiquei cansada. She got angry. Ela ficou brava. He got nervous. Ele ficou nervoso. We got lost. Nós nos perdemos. Então, literalmente, seria algo como nós ficamos perdidos aqui, né? Mas em português natural a gente diz nós nos perdemos. Você percebe? Você não pode traduzir palavra por palavra, você precisa entender a cena, o que é mais natural. Agora, olha esta frase aqui, ó. It's getting late. Está ficando tarde. Aqui o get aparece como getting porque a coisa está acontecendo agora. Não está simplesmente tarde, está ficando tarde, está mudando, né? Olha só outra frase. I'm getting better. Eu estou ficando melhor. E ó, aqui eu não quero que você só foque no get, eu quero que você foque em cada uma das frases completas em que o get aparece, que eu estou te dando aqui de exemplos, porque são frases muito comuns. Vai repetindo comigo, pausa esse vídeo, vai anotando esses exemplos, tá bom? Essa frase, I'm getting better, é maravilhosa. Para quem está aprendendo inglês,
Olha só, porque você pode usar para falar do seu próprio processo. My English is getting better. O meu inglês está melhorando. Não precisa ser perfeito, não, tá? Não precisa ser uma frase enorme, mas olha só que frase poderosa. My English is getting better. Meu inglês está melhorando. Agora presta atenção, ó. Se você decorar get, significa pegar, né? Get igual a pegar, você vai travar. Mas se você entende que aqui get mostra uma mudança, tudo começa a fazer sentido. Então, I got tired, fiquei cansada. I got scared, fiquei assustada. I got excited, fiquei animada, fiquei empolgada. E cuidado com essa última, excited não é excitado, no sentido que muita gente imagina no português, né? Esse cérebro poluído aí. Na maioria das situações, excited significa animado, empolgado, né? Então, por exemplo, I got excited about the trip. I got excited about the trip. Eu fiquei animada, fiquei empolgada com a viagem. Esse é o tipo de inglês que você realmente precisa. Não uma lista gigante de significados do get, mas frases que criam contexto. Porque quando você aprende o get dentro de frases reais, o seu cérebro começa a construir um feeling. É esse feeling que faz você parar de traduzir. Tá? Agora, deixa eu te mostrar um outro uso extremamente comum do get, como chegar. Sim, get também pode significar chegar. E antes de dar uns exemplos, eu quero te falar uma coisa. Quando o assunto é inglês, tudo vai depender da mentalidade que você tem, de como que você enxerga o inglês, de como que você olha para o inglês. A pessoa, geralmente, os brasileiros ficam desesperados. Isso eu tô te falando com base nesses mais de 10 anos destravando o inglês de brasileiros, como você e eu. Meu Deus, mas essa palavra significa tanta coisa. Como que eu vou decorar isso? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E a pessoa nem olha para o português, né, como se o português não existisse isso, né. Por exemplo, os exemplos que eu te dei com o verbo tomar. E manga, essa aqui é a manga da minha roupa e tem também a manga fruta. E aí, por que será, né? Por que que a gente fala bom dia ao invés de boa manhã, é ou não é? Só que olha só, comece a olhar para o get da seguinte maneira: nossa, que legal! Uma palavrinha pequena, com 3 letras que facilitam a minha vida, porque eu posso usar literalmente essa palavra em diferentes contextos. Enquanto no português eu preciso de palavras diferentes, no inglês eu preciso de só uma palavra para eu me virar em diferentes contextos. Você entende o que eu quero dizer aqui? Quando você olha dessa forma, parece que fica até mais leve. Pensa nisso, ok? Então, voltando, o get também pode significar chegar. Então, por exemplo, se você diz assim, ó, I got home at 10. Got é o passado de get. Então, I got home at 10. Eu cheguei em casa às 10. What time did you get there? Que horas você chegou lá? We got to the airport early. We got to the airport early. Nós chegamos cedo no aeroporto. E talvez você esteja pensando o seguinte: Jasmine, por que que eu não uso arrive, que também significa chegar? Você pode usar sim arrive. Mas na vida real, em conversas naturais, o get parece o tempo inteiro. O americano pode dizer I got home late, né? Eu cheguei tarde em casa. É muito mais natural, muito mais comum. E get também é mais curto, então agiliza a fala, entende? Do que arrive, percebe? Na fala, no dia a dia, isso também no português. A gente linka muito mais as palavras, a gente dá preferência, a gente abrevia as palavras, a gente dá muito mais preferência para as palavras mais curtas, porque agiliza e a gente acaba gastando menos energia também, porque o cérebro faz de tudo para gastar menos energia, tá? E olha só, às vezes o inglês que destrava você não é aquele inglês mais formalzão, tá? É o inglês mais comum do dia a dia, o inglês natural, o inglês que as pessoas realmente usam. E é exatamente isso que muita gente não aprende na escola. A pessoa aprende palavras bonitas, ela aprende regras, aprende traduções, mas não aprende como as pessoas realmente falam. E aí, quando escuta um simples I got home late, a pessoa trava. Não porque é difícil, mas porque ninguém mostrou o inglês vivo, o inglês da vida real, o inglês que aparece fora do livro. E é justamente esse tipo de inglês que eu te ensino no método americano. Mas fica comigo, porque agora o get vai começar a ficar ainda mais interessante, tá? Porque ele não serve só para mudança e chegada. Ele também aparece quando você consegue, recebe ou compra alguma coisa. E é aqui que muita gente se confunde de vez. Então, o segredo não é você decorar os significados do get, é você enxergar os
Padrões. E até agora você percebeu uma coisa: o problema nunca foi o verbo get, o problema foi acreditar que ele tinha um único significado. Na verdade, ele funciona como um camaleão. Olha só que maravilha, né? Até mencionei usando outras palavras para você isso. Então ele muda agora há pouco, né? Então ele muda de acordo com a situação. Mas calma, porque isso não significa que você precisa decorar 50 traduções diferentes. Muito pelo contrário, quando você começa a enxergar os padrões, tudo fica muito mais simples. Aí o primeiro padrão você já viu, né? Get no sentido de mudança, de ficar, de melhorar, piorar. Aí de chegar no novo estado, né? Agora a gente vai para um padrão extremamente comum, que é o get como conseguir ou obter alguma coisa. Então, por exemplo, se você ouve assim, ó, I finally got a new job. I finally got a new job. Eu finalmente consegui um novo emprego. Você percebe aqui? Você não pegou o emprego, você conseguiu. Agora, essa outra frase. Did you get the tickets? Did you get the tickets? Vai repetindo comigo, tá? Pausa esse vídeo, vai repetindo. Did you get the tickets? Você conseguiu os ingressos? Did you get the tickets? Did you? Você linka isso aí. Did you get the tickets? Então, dependendo da situação, essa mesma frase também pode significar você comprou os ingressos. Did you get the tickets? Você conseguiu os ingressos ou você comprou os ingressos? Porque no final das contas, o importante é que os ingressos chegaram até você. E ó, mais uma frase. Where did you get this jacket? Where did you? Did you? Where did you? Did you? Where did you get this jacket? Onde você conseguiu ou onde você comprou essa jaqueta? Percebe? Aí o contexto que vai te direcionar, tá? Não a tradução. Aliás, essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem traduz mentalmente e quem realmente pensa em inglês. Porque quem traduz pergunta qual é o significado dessa palavra? Agora, quem pensa em inglês pergunta o que está acontecendo nessa cena aqui, e essa simples mudança muda completamente a forma como você aprende. Agora vem um outro uso que aparece o tempo inteiro em conversas, o get como receber. Por exemplo, I got your message. Eu recebi a sua mensagem. I got your message. Did you get my email? Did you get my email? Você recebeu o meu e-mail? She got a gift for her birthday. She got a gift for her birthday. She got a gift for her birthday. Você percebeu uma coisa interessante aqui? Em português, nós usamos verbos diferentes, ó. Receber, ganhar, conseguir, comprar. Em inglês, tudo isso muitas vezes vira só o get. Olha que fácil. E você aí insistindo em dizer: "Ah, inglês é muito difícil. Ah, eu não consigo aprender inglês. Ah, inglês não é para mim". Será? É por isso que tentar decorar uma tradução fixa nunca funciona. Agora eu vou te mostrar um outro uso que você provavelmente já ouviu em filmes, tá? Imagina que você está no sofá e alguém pergunta: Can you get me some water? Traduzindo naturalmente, ficaria: Você pode pegar um pouco de água para mim? Ou você pode me trazer um pouco de água? Olha como a tradução muda, mas a situação continua exatamente a mesma. A pessoa quer que alguém vá buscar alguma coisa para ela. Outro exemplo: I'll get the door. I'll get the door. I'll get the door. Eu atendo a porta. Literalmente seria algo como eu vou pegar a porta, mas ninguém fala assim em português. Você simplesmente entende a intenção. A campainha tocou, alguém vai abrir. É isso. E quanto mais você começa a pensar na intenção, menos você sente necessidade de traduzir palavra por palavra. E essa foi uma das maiores mudanças que eu observei nos meus alunos ao longo dos anos. Os alunos que evoluíam mais rápido não eram aqueles que decoravam mais palavras, eram aqueles que começavam a enxergar padrões, porque eles seguem todo o passo a passo que eu ensino no método, né? Porque o cérebro ama padrões, e quando você entende um padrão, de repente você consegue compreender dezenas de frases diferentes. E foi exatamente por perceber isso que eu organizei o método americano dessa forma. Em vez de te ensinar listas enormes de vocabulário para você ficar aprendendo igual um robô, porque você não é robô, você é um ser humano, com responsabilidades, com contas para pagar, mas que quem tem pouco tempo e que realmente está decidido a aprender inglês para se tornar fluente, para conseguir se comunicar, né? Então, eu ensino você a identificar como o inglês realmente funciona na prática, para que você consiga usar, falar inglês, né? Porque não adianta você ter um monte de teoria despejada e na hora de falar você travar.
Porque quando você entende os padrões, o idioma deixa de parecer uma coleção infinita de regras e ele começa a parecer lógico, coerente, e aí você consegue se comunicar. Então, se você sente que já estuda há anos, mas ainda trava quando encontra frases simples como essas, talvez o problema nunca tenha sido falta de dedicação. Talvez só estivesse faltando um método que organize o inglês da maneira que o seu cérebro realmente aprende, tá? Então, se fizer sentido para você, depois dá uma olhada no aqui na descrição, tem os links ali com todas as informações, tá? Tem o curso para você que está no iniciante, quer sair do zero ao fluente, e tem o curso para você que está no intermediário, só que está naquele intermediário travado. Você tem toda a teoria, já passou por outros cursos aí, mas quer destravar a sua fala. É o segundo link que está disponível aí na descrição, tá? Enfim, tem todas as informações ali. Ali tem, te explico tudo como funciona o método americano, por que que ele já ajudou tantos brasileiros a finalmente parar de traduzir mentalmente, ok? Então, depois você olha ali. Agora continua aqui comigo. Porque existe um último padrão do Get que, na minha opinião, é o mais interessante de todos. E é justamente ele que aparece em algumas das frases mais comuns do dia a dia, tá? No inglês. Frases que, quando você entende, começam a aparecer em séries, filmes, vídeos, conversas o tempo todo, tá? E depois que você enxerga esse padrão, é quase impossível você não começar a notar o verbo get em todo lugar. Aliás, coloco minhas mãos no fogo. Eu duvido que próxima música, filme, seriado, enfim, que você assistir em inglês, tá? Ouvir o vídeo, enfim, em inglês, eu duvido que você não se depare com alguma dessas frases que eu mencionei pra você nesse vídeo, tá? Que eu tô mencionando aqui pra você. Depois você volta aqui nos comentários e me conta. E olha só, eu quero terminar esse vídeo mostrando pra você uma coisa que talvez seja a parte mais importante de todas, tá? Porque no fundo o problema nunca foi o verbo get, nem o take, nem o make, nem o do, nem os phrasal verbs, nem as preposições. O verdadeiro problema é outro. É a forma como a maioria dos brasileiros tenta aprender inglês. A gente cresce acreditando que aprender uma língua significa decorar uma palavra e descobrir a tradução dela. Só que o inglês não funciona assim. Nenhuma língua funciona assim. Pense em português por um segundo. Se um estrangeiro perguntar para você o que significa o verbo dar, o que que você responderia? Peraí, dar em que sentido? Dar um presente, dar uma festa, dar risada, dar certo, dar errado, dar uma aula, um jeito, dar trabalho, dar uma olhada. Qual que é o verdadeiro significado de dar? Hein? Percebe que não existe um único significado? Existe um padrão, padrões de uso, né? Com o get acontece exatamente a mesma coisa. Você não precisa decorar 50 traduções diferentes. Você precisa começar a enxergar como os falantes usam essa palavra em situações reais. E sabe qual é a boa notícia? Quanto mais inglês você consome, mais esse padrão começa a aparecer naturalmente. Aí, depois de um tempo, você não pensa mais. Epa, peraí, será que aqui é pegar, é conseguir ou receber? Você simplesmente escuta I got home, entende. Você escuta I got tired, entende. Você escuta I got a message, entende. Sem traduzir, sem parar para analisar, sem consultar regra nenhuma. E isso acontece porque o cérebro deixa de guardar traduções, ele começa a guardar padrões. E esse talvez seja um dos maiores sinais de que alguém está evoluindo no inglês. Não é quando aprende palavras difíceis, é quando deixa de precisar traduzir palavras simples. Porque palavras simples aparecem milhares de vezes por dia. E são justamente elas que sustentam praticamente toda a comunicação. Pois é, você nunca tinha pensado nisso? Então, agora eu quero te mostrar uma coisa curiosa. Talvez você pense que ainda precisa aprender todos os usos do verbo get. Só que eu vou te tranquilizar aqui, por isso que eu tô aqui, que nem os próprios nativos param para pensar nisso, tá? O americano nunca acorda de manhã pensando, ai, hoje eu vou usar o get no sentido de obter. Ele simplesmente fala, porque ele já encontrou essa estrutura centenas, talvez milhares de vezes ao longo da vida. E é exatamente isso que eu quero que aconteça com você. Eu não quero que você memorize uma lista enorme de significados. Eu quero que você encontre essas estruturas tantas vezes, sempre que você estiver ouvindo as suas músicas favoritas em inglês, assistindo as suas séries, os vídeos, filmes, em conversas, em entrevistas que você vê das celebridades que você mais gosta, né? Você vai perceber essas estruturas, você vai perceber essas estruturas aparecendo, sem fazer com que elas pareçam regras. Elas vão parecer naturais para você. Foi justamente essa percepção que me levou a construir o método americano, porque eu percebia que muita gente estudava durante anos, decorava regras, fazia exercícios,
Mas quando assistia a uma série e ouvia um simples I got it, travava. Não por falta de inteligência, mas porque ninguém tinha ensinado aquela pessoa a aprender inglês por padrões, em vez de tentar entender cada palavra isoladamente. Então, quando você muda isso, algo muito interessante acontece. Você começa a perceber que o inglês é muito menos complicado do que parecia. Na verdade, ele só estava sendo apresentado da forma errada. Então, eu quero deixar um desafio para você. Durante os próximos dias, toda vez que você encontrar o verbo get, não corra para o tradutor. Antes de olhar qualquer tradução, faça apenas essas seguintes perguntas, essas três perguntas. Houve uma mudança aqui? Alguém conseguiu receber alguma coisa? Alguém chegou em algum lugar? Analise o contexto, né? Porque na maioria das vezes, uma dessas três ideias vai explicar a frase inteira. E mesmo quando não explicar, você vai perceber que já está pensando muito mais em inglês do que em português. Isso é exatamente o começo da fluência. Sempre pensa, analisa o contexto, né? O que está dizendo a frase como um todo? O que tem antes do get, o que tem depois? Ok? Isso é exatamente o começo da sua fluência, porque a fluência não acontece quando você conhece todas as palavras do dicionário. A fluência acontece quando você começa a enxergar padrões em vez de traduções. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o verbo get, escreve aqui nos comentários apenas a palavra padrões. Eu quero saber quantas pessoas chegaram até aqui e tiveram essa virada de chave. E se você conhece alguém que vive dizendo que o verbo get é impossível de aprender, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela nunca tenha tido dificuldade com o get. Pode ser que ela só estivesse tentando aprender inglês, traduzindo tudo. Thank you so much aos novos membros do canal que estão apoiando esse nosso movimento para levar o inglês para mais pessoas. Cada roteiro que eu faço aqui com muito carinho requer muita dedicação de tempo, requer muito tempo, edição do vídeo, gravação, enfim. E você se tornando membro do canal, você apoia esse movimento, apoia esse canal e me apoia a trazer mais conteúdos importantes aqui para você de grande qualidade, porque o meu foco aqui não é trazer qualquer conteúdo raso só por visualizações, é para trazer conteúdo de qualidade que vai realmente agregar na sua vida, Torne-se um inscrito no canal também, me ajude a alcançar 10.000 inscritos nesse canal, eu conto muito com a sua ajuda. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video. Take care.